Ele não troca você nem por 100 e uma cocada. Um nego bom, ele pensa 2 vezes. É de fato, e por mérito, o maior apresentador da TV pernambucana, porque Márcio Bonfim tem 3 centímetros a menos de estatura do que ele. Eu tô com o Fábio Araújo. Fábio, seja muito bem-vindo. Gostou da apresentação? Foi bom. Ótimo, perfeito. E se a cocada for de leite condensado, ainda... Aí repensa, né? Aquela de Maragogi ali, aquela é muito boa, não? Ixi, vou até tomar uma água, deu água na boca. Ó, gente, ele é paranaense. Isso. Mas passou boa parte da vida na Paraíba. E aí, alguns anos, foi abraçado por Pernambuco, pelo público pernambucano. É um cara muito bem quisto, no meio, fora do meio. Como é que foi essa tua trajetória de vida aí, Fábio? Conta pra gente. Primeiro, deixa eu falar da minha alegria de estar aqui contigo, né? Everson é um cara que eu conheci aqui em Recife, na comunicação, e passei a ter um carinho por ele imenso, reconhecendo o profissional que ele é. E Everson foi, durante algum tempo, repórter do programa que apresentava, do Balanço Geral na época, e fazia vivos. E eu passei a respeitar o trabalho do Everson e gostar dele como pessoa. Não é missa de cor presente, não, mas você é um cara, tem um caráter do caramba, que você sabe que no meio que a gente vive, ter bom caráter, a gente conta nos dedos quem é bom caráter, quem tem bom caráter. E você é um cara que tem um caráter especial. Por isso que eu aprendi a te respeitar, gostar do que você faz como profissional e também como homem, como ser, né? Como um cidadão. Ô, Jackson, só vou trazer amigo aqui, beleza? Combinado assim. Você acha que vai trazer alguém falar mal dele, né? Hein, Jackson? Então, mas falando da minha trajetória, Everson, como você disse, eu sou paranaense, eu sou nascido no Paraná, né? Uma cidadezinha bem pequenininha. Ela tem hoje, acho que 15 mil habitantes, 20 mil habitantes no máximo. Qual o nome? Jaguapitã. O nome vem do... Eita, bicho, enchi a boca d'água agora. Pois é. Eu vou liberar para você levar para casa. Ele tá aqui, ó. Vocês agora estão vendo, né? É o chopp de vinho da Alamoa. Alamoa, que é patrocinadora aqui do programa. A gente fica batendo papo aqui, tomando uma. Ele veio dirigindo hoje, infelizmente. Eu avisei a ele, mas... Eu vim dirigindo... Não me obedeceu. Eu vim dirigindo a metade, né? Que a metade eu vim a pé. Porque parei lá no início da Conde da Boa Vista. Eu tô transpirando aqui da caminhada que eu dei, que é ruim de estacionar aqui no centro do Recife. Você tem esse problema. Então, o nome vem de Onça Pintada, em Tupi-Guarani, uma cidade bem pequenininha. Minha mãe é paranaense. A parte da família da minha mãe é toda paranaense, com descendência de italiano, meu avô italiano, da região da Calábria, e meu pai paraibano, recém-formado no final dos anos 70, 78, 79, por aí, se formou, meu pai inclusive morou aqui no Recife, né, nos anos 70, trabalhou na casa Zé Araújo, e eu vi meu pai falar muito do Recife na minha adolescência e eu não conhecia ainda Recife na época e ficava imaginando como era que é Recife. Então, aí meu pai se formou e foi para o Paraná, né? Arrumar um emprego lá no Paraná, porque tinha uma irmã que morava lá também no Paraná. E aí, nessa ida ao Paraná, meu pai encontra a minha mãe, conhece a minha mãe. No ano de 81 eu nasci, né? 1981. Meu pai conhece a minha mãe, eu nasci ali no ano de 81 e aí meu pai já era empregado público federal, foi transferido depois para o norte, para Rondônia, e depois, como um bom nordestino, no final dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, ele volta para o Nordeste, o coração de nordestino, que não consegue viver fora do lugar, do sertão, ele é sertanejo, né? Paraibano sertanejo, volta para Paraíba. E volta todo mundo junto, né? Com mala, cuia, cachorro, guiné, papagaio, todo mundo volta para Paraíba. Na minha adolescência, eu tenho uma passagem na minha vida que eu volto ao Paraná, né? Acho que poucas pessoas sabem dessa história. No meio disso, eu jogava futebol. Antes de fazer comunicação, eu fui jogador de futebol. Então, eu volto para o Paraná, para um clube. Eu joguei no Londrina. E depois, como eu fiquei só no Paraná, passei pouco tempo no Paraná e volto para Paraíba ainda como jogador de futebol. Isso finalzinho de 99, por ali. E depois decido estudar. Meus pais estavam morando na Paraíba. O que foi que deu errado aí nesse... Ou deu certo? Eu tive uma contusão de joelho.
Tive depois um problema na canela, tive um problema chamado periostite. E aí resolvi parar. Eu tinha tratamento, dava para seguir a carreira normal, mas me deu uma virada de chave. Eu disse, poxa, eu já andei e tal, eu estou chegando já naquela fase que o jogador de futebol diz que a gente vai estourar a idade, né? E se você não estourar para o futebol, você tem que... O mundo do futebol é meio ingrato. Você vê os jogadores que estão na prateleira de cima, você acha que todo mundo ganha muita grana, muito dinheiro, né? E não, uma grande massa, 95% dos jogadores de futebol, eles ganham muito pouco. E estão na Série D, na Série C, quando está na Série B ainda é muito bom. Poucos jogadores vivem o apogeu do futebol. E meio que me deu uma caída de ficha, sabe, Everson? Eu disse, pai, que eu vou estudar. E eu gostava muito de futebol, porque eu jogava futebol, e disse, eu vou fazer comunicação, né? E ingresso na faculdade de comunicação pensando em fazer jornalismo esportivo, né? Porque eu achava que tinha essa pegada, conhecia do futebol, e disse, eu vou migrar para o jornalismo esportivo. Já estou morando no interior da Paraíba nessa época, fui morar no sertão, e fiz minha faculdade na cidade de Patos, que é um polo no sertão educacional, inclusive, Patos. Para quem não conhece, é um lugar muito legal. E fiz comunicação lá em Patos. Fazendo comunicação, certa vez um professor, Flauber Paiva, que foi meu orientador, inclusive, no meu TCC, lá para o 6º período, ele era professor de TV e de cinema, ele olha para mim e disse, Fábio, acho que você dá para fazer televisão. É alto, tem um rosto muito forte e tal, acho que dá para fazer televisão. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né, que dava para fazer televisão. E foi o que aconteceu. Eu morava em outra cidade e estudava em Patos. E tinha um amigo, Everson, que virou prefeito dessa cidade. Vê que história, velho. Preste atenção na história. Você me chamou, agora aguenta, viu? Não contei essa história para ninguém ainda, viu? Opa. Eu morava numa cidade chamada Pombal, que era perto de Patos. Ficava 70 quilômetros. Eu ia e voltava todos os dias. Como é que eu pagava a minha faculdade? Repara bem, eu tinha um amigo que virou prefeito dessa cidade. O nome dele era Jairo. Quando ele virou prefeito, ele me chama para trabalhar com ele na prefeitura. Cidade pequena, 30 mil habitantes, ele me chama para trabalhar nessa cidade. Amigo de bola, conheci jogando bola. Ele também gostava de bola e o destino colocou ele como prefeito. Eu comecei a trabalhar na prefeitura com ele. Eu fazia comunicação, ele seja meu assessor, já que você é meu amigo. Então eu fui fazer a assessoria dele sem saber nem o que era assessoria. Era meu amigo, eu ajudava meu amigo, certo? E com o dinheiro da prefeitura, que era um salário mínimo na época, ganhava 300 e poucos reais, eu pagava a minha faculdade, que custava 250 reais. E comecei a avançar no curso, né? Comecei a avançar no curso e tal. Na metade do curso, exatamente na metade do curso, esse amigo, ele vai à capital, em João Pessoa, e eu andava muito com ele, por ser meu amigo e assessor, a gente andava, era muito juntos. Aí, um dia, ele liga para mim e diz, Fábio, eu vou a João Pessoa, quase 400 quilômetros de distância. Eu vou resolver os problemas da prefeitura e minha esposa não pode ir comigo. Você pode ir comigo? Eu disse, já eu posso, mas eu tenho tanta coisa para fazer aqui na cidade, que tinha um evento que a gente estava organizando para o final de semana. Se eu for, vai atrapalhar tudo, a agenda vai ficar errada. Me deixa aqui na cidade que eu preciso tocar as coisas. Ele disse, olha, minha esposa não pode ir. O nome dela era Poliana. Minha esposa não pode ir. Se ela decidir ir, eu vou só com ela. Se não, eu passo na sua casa 4 horas da manhã para te pegar para a gente ir para João Pessoa. Tá ok. Eu não quero ir só. Tudo bem. Fui dormir, Everson. Aí deixei meu telefone, o despertador para 4 horas da manhã. Meu telefone despertou 4h15, 4h30. Ele não passou. Eu disse, não, a esposa foi com ele. Quando o dia tocou, numa quarta-feira, aí ele ligou para mim no meio-dia, só acabou que eu vim só eu e Giovanni, o motorista. O Polano também não quis, eu não quis te acordar, realmente tem muita coisa para fazer aí na cidade. Eu vim com o Giovanni. Ok. À noite ele volta para a cidade, 400 quilômetros voltando. Quando ele chega em Campina Grande, a concessionária que tinha um carro da prefeitura lá fazendo uma revisão, liga dizendo, olha, a caminhonete do gabinete está pronta. Pega esse carro
ele estava passando por dentro de Campina Grande. Só que aí ele volta, vai na concessionária, pega uma caminhonete, o motorista vai no carro que eles estavam sozinho dirigindo e ele vai atrás nesse carro. Faltando 30 quilômetros para chegar na cidade, era mais ou menos 12h30 da noite, ele... Tá vendo? Entrar na história. Continua. Ela está me escutando, é? Quando faltava mais ou menos 30 quilômetros para chegar na cidade, ele capota o carro. Putz. Ele capotou o carro. E morreu. Caramba. E morreu. E aí foi um dia terrível. Foi uma madrugada terrível. Uma pessoa que trabalhava comigo foi na minha casa, me chamou, Fábio, porque ele achava que eu estava com ele no carro. Porque ele sabia que eu poderia ir. Uhum. Meus pais acordaram, que desesperados. O Fábio está dormindo. Aí eu saí, aquele desespero. Eu disse, o que foi? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele disse, já virou o carro. E eu disse, tá onde? Em qual hospital? Tá indo para onde? Ele disse, não, velho, ele morreu. Se ele morreu? Ele morreu. E ali o chão, puxaram o meu tapete. Porque eu perdi um amigo, o cara era prefeito da cidade. Resumindo, no outro dia, o enterro, aquela tristeza, isso na quinta-feira, na segunda-feira o vice dele assume e demite todos os funcionários. Eu perdi o amigo e perdi o emprego. Perdi o amigo e o emprego. Vê só como essa história mudou a minha vida. Perdi o amigo e o emprego. Eu disse, como é que eu vou pagar a faculdade agora? Eu vou trancar a faculdade, porque eu não tenho condições de pagar, era meu sustento. Eu, com muito orgulho, não queria pedir nada a meus pais, a meu pai. Se eu vou trancar a faculdade. E fui terminar o período. Era faculdade particular, eu fui terminar o período e eu muito mal. O professor, que eu disse para você que foi meu orientador, que olhou para mim e disse que eu podia fazer televisão, ele disse, você não vai trancar a faculdade, não. Você vai colocar um programa de televisão. Eu disse, Flaubert, disse, vai. Eu conheço uma pessoa no SBT, em Campina Grande, e vamos comprar um horário para você colocar um programa. E disse, que programa? Eu disse, eu vou formatar o programa com você. Aí ele construiu um roteiro de um programa, né? O nome do programa na época chamava Decola Sertão. Era um programa que era feito para mostrar as potencialidades do local, né? A natureza, o comércio, as coisas boas que tinha no local. Eu comprei esse horário na TV Borborema, em Campina Grande, 30 minutos no sábado, a partir do meio-dia. Comprei o horário e consegui uma câmera emprestada. Eu filmava, fazia as matérias, editava e gravava as cabeças num quarto pintado num croma. É uma aventura, cara. Resumindo a história, porque senão eu vou tomar todo o seu podcast. Você não vai fazer. Você me fez uma pergunta, viu? Resumindo, eu conseguia pagar a faculdade com esse projeto. Eu conseguia pagar o horário e ainda sobrava muito mais grana do que quando eu trabalhava na prefeitura. Eu acreditei no sonho, acreditei no professor que me deu o impulso. A gente passou pelo dia do professor um dia desse. Eu saldo muito os professores, porque o professor que me impulsionou para essa história e a morte do meu amigo que fez a virada de chave na minha vida. Talvez se ele não tivesse morrido, eu tivesse continuado lá no sertão, fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, teria terminado a faculdade, teria tornado um assessor dele e tal, e teria continuado do mesmo jeito. Mas a virada de chave foi a morte desse meu amigo, que eu ingresso na história da televisão. Esse programa cresce, ele ganha musculatura, depois eu levo esse programa para a capital, para João Pessoa, para a TV Tambaú. Mas nesse formato de comprar o espaço ou já era da casa? Eu fui comprar espaço também. Só que o programa ficou grande, eu juntei uma grana e disse, eu vou comprar um espaço agora para a Paraíba inteira. Na TV Tambaú, que é uma empresa maior, ainda é hoje a empresa maior, também é afiliada do SBT, em João Pessoa. Aí comprei um horário lá, muito mais caro do que eu pagava, comprei o horário, mas eu tinha coragem de fazer. Me juntei com uma produtora, lá em João Pessoa, de um amigo também, e comprei o horário. Fiz um programa, agora não era mais Decola Sertão, eu fiz o Decola Paraíba, era para Paraíba inteira, já estava me achando o cara, né? Aí fiz o programa, gravei o primeiro mês de programa, que era programa, era semanal também, né? Era os sábados, e quando eu completei 30 dias de programa na casa, particular, privado, né? Comprando o horário, a diretora de jornalismo na época me chamou. E disse, Fábio, tem uma vaga aqui de apresentador, você quer fazer o teste? Eu disse, quero. Fiz o teste.
Passei no teste, comecei a apresentar um jornal à noite, lá, chamado Plantão da Cidade. E já estou nessa história há 15 anos. A gente conversou acho que há mais de um ano, 2, 3 anos. E aí eu lembro que você falava que exatamente começou a tua carreira como apresentador e depois foi ser repórter. Normalmente o fluxo é ao contrário. A gente começa como repórter e depois chega a apresentação, alguns de nós. Como foi sair da apresentação depois de anos, de ser, além de apresentador, formatar um programa, ter todo esse trabalho que é você colocar um programa no ar e voltar? Não diminuindo o trabalho do repórter, mas assim, é porque é uma função diferente e que talvez você não tivesse tão acostumado. Assim, como é que foi essa transferência, essa mudança? Quando a gente olha para o quadro pintado no final, a gente percebe como tudo se encaixa. Como Deus é perfeito e ele vai... A gente não entende, às vezes, no momento o que está passando. Depois, quando passa, a gente sopa essa pedrinha aqui estava solta, né? Ela não está solta, mas ela se encaixa aqui. É um grande quebra-cabeça. Hoje eu entendo por que eu passei por aquilo no passado, por que eu tinha uma filmadora que eu filmava, que eu editava, que eu gravava a cabeça. Aquilo era um intensivo que eu estava fazendo para viver o que eu vivo hoje. Entender do processo, saber como as coisas acontecem, saber o que Jackson passa na rua filmando, sabendo o que um repórter passa trabalhando, buscando a construção da reportagem, da matéria. E me faltava algo, que era a experiência de rua. Eu já cheguei como apresentador lá na TV Tambaú. E tive muito sucesso como apresentador na TV Tambaú. Passei muito tempo apresentando, até um capítulo à parte do que aconteceu comigo, como eu chego a ser o apresentador do Jornal de Meio-Dia lá também, que eu apresentei um programa policial lá durante 10 anos, chamado Caso de Polícia. Era o principal programa do estado. É horário nobre, né? Horário das nobre. TVs locais, né? Horário nobre. E eu apresentei 10 anos um jornal lá, no Meio-Dia. Só que eu era apresentador. Esporadicamente ia fazer uma matéria especial, alguma coisa que a gente saiba fazer. Eu sempre paquerei com o mercado pernambucano. Sempre quando eu estava lá, eu vinha aqui em Recife, como lá era SBT, a gente vinha fazer imersões aqui na TV Jornal na época, para saber como é que fazia um jornal tão grande, como é que fazia uma estrutura tão grande como a TV Jornal já era referência naquela época. E vinha algumas vezes olhar Cardinô apresentar, pô. Eu vinha algumas vezes fazer laboratório para ver como é que Cardinô fazia, entendeu? Para ver como é que era a produção desse jornal, do Bronca, que fazia tanto sucesso no Nordeste inteiro. E eu vinha como um aprendiz, realmente, que eu sempre fui, continuo sendo, e ver como é que eles faziam. E paquerava muito. Meu Deus, um dia eu quero trabalhar em Recife, um dia eu quero trabalhar nessas TVs daqui, como é grande isso daqui. E aí, o destino me coloca mais uma vez à prova e me traz para cá. Eu encerro o meu ciclo na TV Tambaú, né? E aí... Foi tranquilo o encerramento? Ele foi um tanto quanto complicado, porque não foi nada com a TV Tambaú, foi com o último gestor que chegou lá. Eu tive um atrito com ele, e não era um atrito, vê bem, não é um atrito pessoal, foi um atrito profissional. A gente se respeita, inclusive. Até porque o cara comprar briga contigo é desvantagem, né? Pelo teu tamanho. A gente se respeita muito e hoje eu não tenho... Na verdade, não tenho mágoa de ninguém. Mas eu entendo também o que é que estava acontecendo naquela época. Aquela história do quebra-cabeça sendo formado. Eu tinha que passar por aquilo para chegar até onde eu estou. E eu já agradeço muito porque eu passei por aquilo. Mas, enfim, esse gestor entendia que o formato do programa que eu fazia não cabia mais na reestruturação da casa que ele estava fazendo. Ele chegou com a ideia de reformular toda a plástica da TV e ele achava aquele formato de jornalismo policial que eu fazia na época já ultrapassado, que o mercado não queria mais aquilo. Na época, o comercial foi um impacto muito grande porque os maiores patrocinadores estão nesse horário, ele bancou, me tirou desse horário, me colocou num programa menorzinho, no enlatado pequenininho, enfim. Foi muito estressante, até que eu não aguentei e pedi para sair, né? Foi complicado. Então, quando eu encerro o meu ciclo lá na TV Tambaú, eu disse, eu vou passar uns 3 meses desintoxicando de televisão, vou ver o que é que eu vou fazer, mas tinha no meu radar Recife. E aí, eu
já conhecia uma pessoa daqui que eu tenho um carinho imenso por ela, tenho uma admiração imensa por ela. Uma pessoa chamada Heloísa Lobo, né? Eu gosto de graça daquela moça, né? E conhecia já a Heloísa Lobo, de televisão, de bastidor. E ela trabalhou um tempo também na Paraíba. Trabalhou uma época na TV Manaíra lá, que é Band. Enfim, a gente se conheceu, trocou o telefone e tal. E como o mercado de comunicação, todo mundo se conhece, as informações circulam muito rápido. Quando eu saio da TV Tambaú, ela fica sabendo, né? E aí ela me manda um WhatsApp. Ela disse, saiu da TV Tambaú? Eu disse, saí. Estou com um projeto aqui em Recife, meu coração. Se um projeto em Recife, disse, um projeto em Recife. A gente vai estrear aqui o Cidade Alerta Pernambuco. Vamos começar o Cidade Alerta Pernambuco. Eu estou precisando de um cara, não vou mentir para você, estou precisando de um cara para ser repórter, mas que tenha segurança, que conheça a apresentação, para dividir, para ser como se fosse um co-apresentador na rua, que conheça do que está fazendo. Você topa vir para cá conversar comigo? Eu disse, Heloísa, eu topo. Aí eu vim para cá conversar com a Heloísa. Conversei com a Heloísa, ela disse, e aí? Ela disse, não, se você quiser, semana que vem você começa. Eu disse, assim na lata? Eu disse, semana que vem você começa. Como repórter do Cidade Alerta. Eu disse, tá. Eu aceito. E vim de João Pessoa para cá para ser repórter do Cidade Alerta. A BR virou a rua da tua casa. E aí eu fiquei nesse bate e volta, mas eu tinha algo que eu já tinha no meu coração que aquilo era um estágio que eu estava passando. Que eu tinha uma promessa que Deus tinha me feito, que aquilo era algo que no final eu ia entender para que estava acontecendo. Para justamente hoje o que eu vivo como apresentador, eu sei exatamente o que Everson Teixeira precisa na rua. Quando eu chamo um repórter no vivo e ele me disse que tem dificuldade, eu sei que é verdade a dificuldade dele e também sei quando é maloqueiragem. Porque eu também fiz maloqueiragem na rua como repórter. Eu sei como o repórter pensa. Eu sei como o cara, quando quer derrubar uma pauta, ele derruba. Eu sei exatamente como é que faz. Eu sei o trânsito como é que é. Então eu entendo hoje a engrenagem, como funciona. Isso me dá muito mais tranquilidade para trabalhar. Emerson, Suelen, fiquem de olho. E aí você vai parar na apresentação, ainda na TV Guararapes, talvez acho que uma das principais mudanças que a gente acompanhou nos últimos anos, substituindo alguém que tinha um nome de peso no mercado. E que, assim, foi uma substituição, talvez, à altura, pelo teu carisma principalmente, né? E pelo tempo que você viveu na rua e que a gente pode dizer que você aproveitou muito bem isso, se aproximando do público. Porque acho que uma das tuas principais características é essa, saber entrar na casa das pessoas e tratá-las como igual, porque muitas vezes, infelizmente, no nosso meio tem disso da pessoa achar que porque está na TV tem uma vaidade. Melhor. E tu não, tu entrava na casa do povo, comia macarrão, galinha. Galinha, mexia nas panelas. E assim, é muito natural, por sinal. Então, não é nada forçado. Eu sou realmente esse cara. Se eu for na tua casa, eu vou fazer a mesma coisa. Se você me chamar para ir na sua casa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu estou agindo com naturalidade. Mas foi que a rua me deu. A rua me deu algo muito importante, Everson. A rua me fez conhecer Recife. A rua me fez viver Recife. A rua me fez entender como o recifense pensa, quais são os costumes dele, como é que ele age em determinadas situações, como é que a periferia age, como é que a periferia pensa. Tem uma sociedade na periferia que pulsa, e pulsa diferente. Como é que eu, como apresentador, no estúdio frio, de terno, eu vou refletir aquilo que a periferia está vivendo? Entende que hoje eu não seria o apresentador que eu sou se eu não tivesse vivido o que eu vivi na rua? Então, tudo foi um processo. A rua me deu isso. A rua construiu o profissional que eu sou hoje. Quando eu vejo um protesto acontecendo, eu sei porque eu já estive lá fazendo o protesto. Quando eu estou falando de uma comunidade, a comunidade sabe porque eu já fui lá falar com a comunidade. Eu já empunhei um microfone no rosto daquela pessoa. Ela sabe que eu pisei na lama lá com ela. Então, eu não estou falando da boca para fora. A rua me deu isso. A rua me fez essa aproximação e conhecer o recifense. Hoje eu paro e olho o carinho que... E eu não digo isso para minha glória.
eu percebo o carinho que o pernambucano tem por mim e o recifense tem por mim, e eu sei o quanto nós aqui em Pernambuco somos bairristas. Como a gente tem barreiras com o de fora. E eu pensava, meu Deus, será que eles vão me aceitar? Será que o recifense me aceita, eu não sendo daqui? E me aceitou de uma maneira tão especial que eu só agradeço ao recifense e ao pernambucano por ter me aceitado dessa maneira. Como é que foi para tu ir para ancoragem aqui? Ancorar um programa, comandar um programa que, como na Paraíba, é o principal horário da TV local. A gente tem quanto tempo? Tem mais uns 40 minutos para conversar. Então dá para contar. Dá. Então dá para contar. Vamos lá. Como repórter, a gente sabe o quanto, você sabe mais do que eu, o quanto a gente ganha, né? Uhum. Eu, como repórter, eu encarei aquela passagem como uma faculdade que eu estava fazendo. E aí minha esposa, grávida do nosso segundo filho, uma menina, da Ana Cristina, eu ficava nessa ida e volta para João Pessoa, só que chegou um ponto, Everson, que eu estava pagando para trabalhar literalmente. Não dava, de combustível, tal, o carro estava sofrido já. E eu fiquei aqui alojado, eu não tinha condições de alugar um apartamento, não tenho condições ainda de me instalar aqui. E eu fiquei morando uma época em Areia, no alojamento da igreja que eu faço parte, lá em João Pessoa, que a sede é aqui. A sede é ali em Areia. Investiu mesmo na ideia, né? Foi um investimento na ideia. Eu acreditei, na verdade, no que eu tinha promessa de Deus, que era vir para cá. E aí eu fiquei lá. Ficava lá, ia embora na quinta-feira, na sexta-feira eu ia e voltava e ficava nessa. Acontece que chegou um ponto que o financeiro estava pesando muito. Estava para completar um ano já de TV Clube, de Guararapes agora, né? Estava para completar um ano já. E a gravidez da minha esposa era uma gravidez que tinha algumas complicações. O financeiro estava pesando muito. Os pneus do carro careca. Eu sem condições de trocar nem pneu de carro. Só que eu tinha uma promessa. E a promessa, quem tinha feito para mim a promessa não tinha sido Heloísa Lobo, não tinha sido ninguém. Tinha sido o próprio Deus que tinha falado comigo, que disse que ia me honrar aqui nesse lugar. Mas chega um ponto que as forças humanas, elas se acabam. Chegou um dia, uma quarta-feira, que eu não tinha mais saldo no cartão, não tinha mais cartão de crédito, não tinha gasolina no carro, não tinha mais dinheiro para nada, para nada. Cheguei no fundo do poço com relação à grana aqui. E na Guararapes, você vai lembrar disso, nessa época, na semana tinha tido cerca de 36 demissões. Um monte de gente demitida. Todo dia saiu uma lista de demissão. Todo dia, até estava fazendo uma matéria, acho que era Jackson, que era o cinegrafista, a gente estava fazendo uma matéria de ônibus. Eu estava dentro de um ônibus e eu peguei um ônibus lá na Cruz Cabugá e saltei aqui, aqui no centro. E a gente conversando, porque tem muita gente sendo demitida, né? E aquele clima de tensão de muita gente demitida. Eu fui para a Areia, para o alojamento que eu estava, e estava muito abalado psicologicamente, porque eu não tinha mais condições, com saudade do meu filho, a minha esposa grávida, financeiramente lascado, e eu fiquei muito aperreado psicologicamente falando, eu fiquei muito apreensivo com tudo que estava acontecendo, e fui para o meu quarto. E nesse dia eu tive uma conversa muito sincera e real com Deus. Eu não conseguia dormir, com o psicológico muito abalado, e fiquei de joelho assim no pé da cama e não fiz uma oração comum. Acho que foi a oração mais sincera que eu já fiz na minha vida. Eu conversei com Deus como eu estivesse conversando contigo aqui no teu podcast. Sem nenhuma barreira, sem nenhum, como é que eu vou dizer, sem nenhuma alegoria, sem tratar... Vê, não é falta de respeito. Nenhum distanciamento. Não é falta de respeito que eu vou dizer, mas sem chamar de senhor. Não é falta de respeito com Deus, mas eu estava falando para o meu pai. Vem aqui, deixa eu conversar contigo. Me escuta aqui. E de joelho eu comecei a conversar com Deus. Disse, olha, eu tenho uma promessa, que foi você que me fez. Aqui nessa terra.
Mas eu estou dizendo para o senhor que eu não tenho mais condições. Eu não preciso te contar. Você conhece. Eu falando com Deus. Você me conhece. Você sabe que eu não tenho mais dinheiro na conta. Você sabe que meu cartão de crédito está estourado. Você sabe que os 4 pneus do meu carro estão carecas. Sabe que eu vou para João Pessoa com medo de ficar no prego. Semana passada eu tive que trocar o pneu 2 vezes. Fui no borracheiro pegar um pneu emprestado porque eu não tinha condições de comprar um pneu. Minha mulher está grávida. Ana Cristina está com um problema, que era minha filha, né? E comecei a chorar. Chorei muito, eu chorei muito. E estou dizendo para o senhor que eu estou desistindo hoje. Amanhã eu estou indo para João Pessoa, que eu não tenho mais condições. Cheguei no fundo do poço, não tenho mais condições. E fui dormir, Everson. Aí me bateu uma calmaria, eu peguei no sono, meu horário era de 11 horas na TV. Fui com o coração tranquilo. Aí fui trabalhar, peguei meu cartão, como todos os dias eu pegava ali em cima, na redação. Cartão, vi o cinegrafista, desci para trabalhar. Aí estava fazendo uma pauta no Sebrae. Né? Fiz o vivo, estava fazendo uma pauta no Sebrae. Repara, no dia anterior tinha tido 34 demissões. Quando era mais ou menos assim, umas 1h30 da tarde, meu telefone toca. Eu olhei, Roberto Aureliano. Ele disse, atenda ou não atendo? Eu vou atender. Atendi. Oi, Roberta. Só, ela dizendo do outro lado, né? Eu preciso conversar contigo. Eu disse, mas quando eu largar de 5 horas, eu disse, não, pode voltar para a TV. Aí eu disse, pronto. Ontem teve... Sou o 37º. Ontem teve 36, eu sou o 37º, mas fui com o coração muito tranquilo, porque eu tinha orado. Eu tinha pedido a Deus uma resposta, tinha dito que eu não aguentava mais. Eu pensei, pronto, Deus atendeu a minha oração, né? Vou voltar para João Pessoa feliz da vida, sabendo que eu estou fazendo a vontade dele. Chego na TV, entrego meu material, bati no vidro da sala dela. Ela disse, vai para outra sala, tem uma salinha perto, né? Vai para outra salinha ali. Aí eu fui, entrei na sala, ela chamou Jota, que era o diretor do programa na época. Aí eu disse, pronto, chamou Jota agora que deu certo, agora deu bom mesmo, é exatamente minha demissão. Aí eu cheguei, sentei, baixei a cabeça, comecei no telefone. Aí ela disse, Jota, eu conto ou tu conta? Aí eu levantei assim, olhei para Jota assim, por cima do óculos. Aí Jota disse, não, eu conto. Eu disse, o que é, gente? Ela disse, não, a partir de segunda-feira você apresenta o balanço geral. Eu disse, como é, mano? A partir de segunda-feira você apresenta o balanço geral. Eu disse, por quê? Como assim eu apresento o balanço geral? Eu disse, não, porque a gente está no meio de uma pandemia e o Hugo Esteves ele se enquadra no grupo de risco de pessoas idosas e ele vai se afastar e a gente decidiu colocar você como o apresentador no lugar dele. A Roberta, aquele jeito dela frio, né, que ela disse, olha, eu não conheço você apresentando, o seu diretor Jota está dizendo que confia, o diretor do programa está dizendo que confia, você segunda-feira apresenta o programa. Ok, fui, né? Aí desci pro camarim, chorei mais uns 20 minutos. Mudou os planos novamente. Novamente, porque eu sabia que aquilo ali não seria 15 dias. A princípio seria para ser 15 dias apenas. Eu sabia que era uma resposta de Deus da minha oração. Mas pronto, você não pediu a resposta? Então eu vou lhe dar hoje. E me deu a resposta. Os 15 dias se transformaram em 30 dias, porque a pandemia foi se estendendo. Os 30 dias depois viraram 45 dias, com o Hugo Esteves afastado. E depois o Hugo volta, que deu uma arrefecida na pandemia, o Hugo volta. Eu volto para a rua, mas eu estava tranquilo no meu coração. Algo já me dizia que ele ia me honrar, que Deus ia me honrar. E depois começa a surgir o burburinho que eu podia ficar, porque os números no Ibope foram muito bons nos 45 dias que eu passei. Aí acho que o Hugo tira férias. Nas férias de Hugo eu volto à apresentação para passar 30 dias, porque o Hugo tira 30 dias de férias. E aí, para completar o 30º dia, eu estava apresentando ainda quando eu vi a notícia que o Hugo havia deixado a TV Guararapes, né? E aí, quando termina o programa, a Roberta Aureliano me chama e disse, você está efetivado como apresentador do Balanço Geral. Eu sei que teve uma satisfação pessoal muito grande aí, mas dentro do meio também tem muita vaidade. Como é que foi controlar isso aí? Porque não era uma vaga que só você queria. Eu sabia que tinha muita gente de olho nessa vaga. Sabia? Colegas lá internos também
eu via que... Quer dizer, eu não via, eu escutava as pessoas falando que fulano queria essa vaga, tá brabo porque queria essa vaga, não está satisfeito porque essa vaga devia ser dele. Foi complicado, não vou mentir para você que foi fácil, não. Eu encarei com muita naturalidade, porque eu tinha consciência que aquele lugar... Vê o que é que eu estou dizendo, Everson? Aquele lugar que eu ocupei ali não foi Roberta que me deu, não foi Jota que me deu, não foi Heloísa que me deu, não foram sequer meus méritos. Sabe por que não foram meus méritos? Eu vou dizer para você por que não foram meu mérito. Porque o Gui Esteves era muito mais apresentador do que eu. Eu não tenho vergonha de dizer isso. O Gui Esteves é um cara que tem uma envergadura profissional anos-luz além da minha. Anos-luz. Anos-luz. Eu era fã do cara. Fã do cara. Eu tenho consciência do tamanho que tem Hugo na comunicação pernambucana. Pô, o cara apresentou 35 anos. 35 anos na Globo. O principal programa da Rede Globo. Eu tenho noção do tamanho desse cara. Então, se for para medir a minha cancha profissional com a dele, eu não vou ganhar nunca. Agora, a diferença é que tinha um plano pré-estabelecido que não passava pela vontade de Hugo, não passava pela vontade de Jota, não passava pela vontade de Heloísa Lobo, não passava pela vontade de Roberto Aureliano, passava pela vontade do Criador, que me colocou naquele lugar. Então, se ele me escolheu para colocar naquele lugar, vai ser eu. Vou assumir a responsabilidade com força e vou honrar o nome dele naquele lugar. E assim fiz. Como é que foi essa mudança de patamar para você em relação ao público? Você já tinha essa proximidade por conta da tua época na rua e aí você vira apresentador, claro que a notoriedade é maior. Como é que muda a tua relação com o público nesse momento? Não, de maneira nenhuma. Eu continuo a mesma pessoa. Lógico que com a comparação do que eu vivi em João Pessoa, eu apresentei 10 anos um jornal em João Pessoa. A gente também tinha esse mesmo assédio, essa mesma história, só que em uma proporção menor, porque João Pessoa é menor. Aqui em Recife, tudo que você faz é superlativizado, é muito grande. O que você fala reverbera de uma maneira muito mais poderosa, muito mais forte. Eu parei o carro aqui no Shopping Boa Vista e vim caminhando, quase que eu não consigo chegar até aqui, parando, conversando e tal, porque eu sei que é muito forte, mas para mim isso é muito natural. Eu não sou uma estrela, eu sou um cara que representa a sociedade lá naquele programa de televisão. Então, como eu não crio uma barreira, isso é muito natural. Eu acho que esse negócio de estrelismo e tal, é o próprio cara que faz, é o próprio profissional que cria isso. Quando você cria barreiras, quando você se distancia e tal... Quando você é muito acessível, eu sou muito acessível, eu venho a pé, andando, falando com todo mundo, as pessoas agem com naturalidade. É o segredo. Acho que é o segredo tá aí. Por isso que as pessoas dizem assim, quando me veem na televisão, dizem, não, o cara é igual a mim. Ele fala a minha língua. Eu encontrei ele na rua e o bicho falou comigo normal. E porque eu sou normal, eu não sou um extraterrestre. A não ser aquelas senhorinhas que olham pra você e falam assim, rapaz, você é mais bonito na TV, ou então você é mais bonito pessoalmente. A gente não sabe qual é o melhor, né? E aí é um público muito interessante, que eu tenho muito carinho por idosos e por crianças. Os extremos, né? Eu gosto demais. Agora, o que é mais complicado no mundo da TV? Assim, a gente sabe que é uma engrenagem que funciona. Quando as pessoas veem no ar, é só o final. Mas tem todo um processo ali até chegar nesse final. Você passou por boa parte desse processo, conduzindo, produzindo esse processo. Mas o que é mais complicado, assim? Como é que você hoje, olhando, tendo essa outra visão, você fala assim, rapaz, isso aqui é difícil fazer. Eu faço porque já está na massa, já está no sangue, mas não é fácil fazer. Fazer televisão, de todas as formas, não é fácil. Você levar conteúdo ao vivo todos os dias... Com o Ibope nas tuas costas. Com o Ibope na minha mão, porque eu apresento com o Ibope na mão. Não é fácil. Deixa eu falar em Ibope, não tem nada a ver. Mas deixa eu mandar uma mensagem para minha esposa que ela está perguntando. Por favor. Oi, filha, eu tô aqui ainda com o Everson no podcast, certo? Daqui a pouco, quando eu terminar, eu ligo para você. Beijo, cheiro. Pronto, já tranquilizou. Pronto, já tranquilizei. E o que eu estava falando mesmo? Sobre Ibope, sobre levar o conteúdo, né? Fazer o conteúdo diário é um desafio. E você levar isso ao vivo 2h30 é um desafio maior ainda. O que é mais difícil? Eu acho que você elencar as prioridades, porque você
faz uma pré-pauta, você imagina o que é que vai acontecer, você produz com a sua equipe e de repente aquilo em 5 minutos cai. Tudo que você havia produzido, pelo factual, pelo que está acontecendo. Isso acontece muito aqui em Recife, porque a cidade ela é muito forte, ela é muito pujante. Aonde você aponta a câmera, tem algo factual acontecendo. Tem algo brotando nas esquinas. Então, o difícil é você... o mais difícil, respondendo a sua pergunta objetivamente, é você lidar com o imponderável, com o acaso, que muda muito rápido. Você virar a chave das coisas muito rápido. Eu pensei em fazer uma matéria sobre, por exemplo, vamos lá, sobre a tia que cuida de um cachorro numa ONG. Aí tá lá tudo preparado, com o Everson lá ao vivo. Everson, aí na esquina, velho, tá acontecendo um protesto, você vai ter que sair daí. Então eu tenho que mudar essa chave muito rápido no jornalismo diário, é muito complicado de fazer. A gente mudar a chave, para o telespectador não, vê pronto ali, tá, jogou, tá lindo. Mas pra gente é uma engrenagem muito grande, a gente moveu muita coisa para chegar naquele ponto. E o imponderável é assim, aconteceu, mudou. Tu substituiu um grande nome na Guararapes, saiu de lá para substituir um grande nome na TV Jornal. Não foi também uma mudança, Pai, foi só pedrada. Tu percebe o tamanho das coisas. Olhando assim, né? Olha para trás e fala assim, rapaz, Tu percebe o tamanho dos desafios que o destino me impõe, velho. Vou voltar no nosso início da conversa. Eu trabalhava em João Pessoa e eu vinha olhar Cardinô, velho. Fazer. Eu entrei no estúdio algumas vezes, ficava ali, ó, com o braço cruzado, olhando o cara apresentar, o Bronca, pá! Uma cebosa, aquele jeito dele. Eu disse, bicho, eu achava muito massa ver aquilo. Aí, de repente, o destino me coloca para substituir esse titã. Porque é um titã, velho. É um titã. Quando eu vim para jornal, eu tinha uma imagem na minha cabeça que eu projetei essa imagem. Sabe um boxeador novo, cheio de gás, nos cascos, sabe? Bem treinado, com todas as técnicas. Eu já me sentia assim. Sabe, um cara, tô bem fisicamente, tô nos cascos para lutar. Aí eu vou entrar no ringue com Mike Tyson. As pernas vai tremer, velho. Porque é um ícone. Ou então um cara do MMA, muito novo, entra no ringue contra Anderson Silva. Eu sei que eu tenho condições de vencê-lo. Porque eu tenho mais gás, eu estou chegando. Mas se aquele cara me acerta o murro, ele me manda para o hospital pela história que ele tem. E eu acho que é muito massa isso. Quando termina, traçando um paralelo do esporte, quando termina uma luta dessa, o cara que vence, que é o mais novo, porque a vida é assim, as pessoas passam, né? Mas a história fica, o cara vai lá e abraça o cara que você venceu e diz assim, eu sou teu fã. Para mim é uma honra lutar contra você. Para mim é uma honra subir no ringue e lutar contra você. E para mim tem sido uma honra ocupar um espaço que Cardinô ocupou. Estar num estúdio que aquele cara apresentou por tanto tempo. Ter um público, isso para mim é muito importante, sabe, Everson? Olhar para uma pessoa que assistia Cardinô nos anos 90, nos anos 2000, no tempo áureo dele, e dizer assim, eu gosto muito de Cardinô, mas aprendi a gostar demais de você. Eu achava que quando o Cardinô fosse sair daqui, eu nunca mais ia assistir a TV Jornal. E hoje você me conquistou. Ou seja, o cara não precisa deixar de gostar dele, sabe? O cara não precisa falar mal dele. Eu não preciso falar mal dele, não preciso falar mal de Hugo Esteves. Não, por quê? Eu gosto dos caras. Só que a vida, ela é uma locomotiva que ela vai andando e vai andando e essa locomotiva ela vai parar em algumas estações. Algumas pessoas vão descer, outras vão subir na tua vida e o trem da vida vai seguindo. Daqui a pouco sou eu que vou descer da estação e outra pessoa vai subir e vai seguir o trem da vida. E assim, e depois a gente vai se encontrar todo mundo. E não tem inimigo, não tem ninguém melhor do que ninguém. É só um ciclo da vida que vai ser cumprido. Diante de tudo que tu viveu, tudo que tu contou aqui pra gente hoje, a gente pode dizer que é o auge da tua carreira? Acho que ainda não. Eu não falei da promessa? Eu tenho outra. Só que eu não posso dizer não. Senão estraga, né? Senão estraga a surpresa. Mas tá feliz onde tá? Mas eu estou muito feliz, Eu quero viver esse momento. Não quero ficar
Não é que fazendo plano todo mundo faz, mas eu não quero viver uma ansiedade esquecer de e esquecer o que eu agora. estou vivendo agora. Não vou ser ansioso para viver isso, porque a vida também é assim. Às vezes a gente fica protelando a nossa felicidade e colocando a felicidade no próximo projeto. Não, porque quando eu comprar a minha casa, porque quando eu trocar o meu carro, porque quando eu fizer... Não, eu vou viver com o que eu tenho hoje. A felicidade é hoje. Dá tempo de fazer hoje, né? Para não colocar sempre no próximo projeto de vida. O próximo projeto de vida ele vai acontecer, ele vai vir, ele vai ser colocado, né? O trem vai adiantar a próxima estação. Mas eu tenho que viver o que eu estou vivendo agora. Eu sei que eu tenho uma promessa de algo que ainda vai acontecer na minha vida, mas eu quero viver tudo o que eu estou vivendo hoje com muita alegria, com muita tranquilidade e com muita leveza. Dessas tuas vivências todas aí, Fábio, qual foi a história mais engraçada vivida na rua, no estúdio? Que história foi essa? A do helicóptero é muito interessante, já que você lembrou aí. Eu trabalhava na Paraíba, mas eu tenho duas. Posso contar duas? Por favor. Tá. Eu trabalhava na Paraíba ainda e no auge das manifestações de 2013, que eclodiram aquela manifestação contra Dilma Rousseff, né? Aqui também teve no Brasil inteiro, que foi chamado... Os livros de história vão contar como a revolta dos 20 centavos, que era por conta da passagem, né? Começou a dar errado dali. E aí a gente começou a ver aquele movimento de rede social muito grande, começando naquela época, né? E aí tinha uma manifestação marcada lá na Paraíba, no Largo do Liceu Paraibano, que é perto da lagoa do Parque Solon de Lucena. É o ponto central da Paraíba. E muita gente naquela manifestação, né? A gente vai fazer a cobertura, eu tô com o link lá ao vivo, ainda subia aquele tubo, né? Fazia o carro da UPJ ainda lá, tava fazendo, e eu tava com a Mônica, que é a minha repórter lá. E o meu concorrente na época era a Record, a TV Correio. E o meu concorrente, que tinha uma briga muito acirrada, inclusive ele me levou até para a justiça, estou na justiça com ele, doido para que ele desista, porque eu não sou inimigo dele. Desistam desse negócio, que eu sou seu amigo hoje. Aí, eu tô lá e a gente tá no estúdio e acompanha as concorrências com a televisão, né? O bastidor a gente acompanha todas as televisões. E eu vendo o cara da Record dizendo que tava com imagens aéreas. Aí eu baixei minha televisão e aumentei a televisão da concorrente. E eu escutava o barulho do helicóptero. Da onde esse cara conseguiu um helicóptero? Não tem aqui em João Pessoa nenhuma emissora que tem um helicóptero. E aquela imagem. Porque danado esse... Aí eu disse, entrou um VT, aí eu falei com a repórter, né? Mônica, olha aí pra cima. Aí Mônica olhou pra cima. Tem algum helicóptero rondando aí a lagoa? Ela disse, Fábio, tem não. Nem da polícia, nem nada. Disse, não, tem não. Tem não. Eu disse, rapaz, olha aí direitinho. Ela disse, tem uma equipe lá em cima do prédio. Lá em cima, lá na cobertura do prédio. Eu disse, pede para o nosso Negafish dar um zoom aí. Aí ela disse, é da Record, é da Correio. Eu disse, eu não acredito não. Aí vinha do VT, quando veio do VT, eu disse, me dá a imagem do vivo aí. Aí disse, fulano de tal, tá dizendo que tem um helicóptero. Vou revelar o helicóptero dele agora. Coloca a imagem aí ao vivo. Pá! Aí apareceu o cara. E o sonoplasta descarado colocando a sonoplastia do helicóptero. Enfim, isso foi... Lembra do CQC? Foi o top 5, foi o número 1 do CQC, essa história. Por isso que Jackson lembrou da história. Muito engraçada essa. Essa foi uma marca... Que e eles processaram por conta disso? E por outras coisas também. Me processaram por essas e outras. Na segunda-feira eu cheguei com um helicóptero no estúdio, com um helicóptero de brinquedo, sabe? Tirei uma onda fenomenal. A segunda também foi... eu acho que é menos midiática, porque essa aconteceu, eu estava começando ainda. Como eu morava no sertão e eu mandava a mídia do meu programa Decola Sertão para ser exibida em Campina Grande, eu passava a noite editando o programa no Adobe Premiere, queimava uma mídia num DVD, colocava dentro da caixinha e despachava no ônibus, na Guanabara, na Progresso. E esse DVD viajava até Campina Grande, 3 horas de viagem no ônibus. O motoboy da televisão ia lá na rodoviária, pegava o DVD, eu despachava 5 horas da manhã.
Chegava 8h30, 9h lá, ele pegava o DVD e quando era meio-dia, ele colocava lá e dava o play e o programa entrava, né? Passei a noite editando o programa, cansado pra caramba, muito cansado mesmo, editei o programa, terminou, deixei na rodoviária, foi embora, fui dormir. Coloquei o despertador, 11h30, acordei e tal. Só agora eu vou assistir o programa. Aí me ajeito. Eu fico vendo se não. Eu ficava vendo se eu não tinha feito alguma bobagem, né? Editei errado, não cobri uma imagem, entrou um black, um negócio. Eu tô lá assistindo meio-dia, meio-dia e 5. Cadê o programa? 12h10, começa um filme. Déjà Vu. Lembra aquele filme? Uhum. Começa Déjà Vu e entrando nos créditos. Eu disse, que danado. Rapaz, não vão me derrubar o meu programa hoje para botar um filme. Eu pago, já puto de raiva porque não colocaram meu programa no ar, né? Que tava pago, inclusive. Tava pago, eu pago adiantado, que negócio de cinema, né? Aí eu pego e ligo lá pro Master, né? Opa, é Fábio. Fala, seu Fábio. Eu disse, rapaz, cadê meu programa? Aí ele disse, seu programa? Seu programa tá no ar. Disse, não, tá no ar não. O cabo disse, eita bexiga, eu botei o filme que eu tava assistindo. O cara trocou o DVD e botou o filme que ele tava assistindo na madrugada, velho. Tu tem noção, velho? Pois tire aí, bota meu programa, por favor. Era um DVDzinho normal, ele tirou o DVD, trocou, acho que com sono também, colocou o filme dele, deu play e saiu e foi resolver as coisas dele, deixou o filme rolando. TV Borborema. Aconteceu isso. Um abraço, TV Borborema. Imagino como é que deve ter sido depois disso. Aí eu tive que... Me deram um outro sábado para compensar o programa, né? Menos mal, né? Menos mal. Fábio, foi massa poder bater esse papo contigo aqui, conhecer um pouco mais da tua história. Eu sabia de parte dela. E tu sabe da admiração que eu tenho pelo teu trabalho. Enfim, a gente foi colega de rua durante um tempo. E você é um cara que eu tenho certeza que tá onde tá, porque você conquistou teu espaço, pelo teu carisma, pela essa pessoa que você é. E é um cara massa, por isso eu fiz questão de te convidar para vir aqui, porque eu sabia que ia ser um papo daqueles. Muito legal. Muito bacana. Tamo Obrigado, junto, meu querido. Tamo Valeu. Tamo junto. Esse episódio, todos os outros, você encontra tanto no YouTube quanto no Spotify. Até o próximo.